Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. Eu sou Tatiana Parreira, host dessa temporada, e o nosso tema de hoje, potencializando a inovação digital nas empresas. Aqui comigo estão a Lisiane Monteiro, da Algar Telecom, e o Fábio Perger, da Start Química. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, Tati. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui. Como sempre, a gente conta um pouquinho da trajetória profissional dos nossos convidados para o nosso público. A Lisiane Monteiro é Head de Negócios TIC na Algar Telecom, onde também é responsável pela evolução do portfólio de TI da empresa. É graduada em Ciências da Computação pela Unitri, com especialização em Gestão de Tecnologia da Informação pela Uniminas e MBA em Marketing pela Fagem. Foi também responsável por liderar projetos de internalização e aquisição de clientes, produtos e data center na Algar Telecom e atua no setor de TIC há 20 anos. O Fábio Perger é fundador e CEO da Start Química. Graduado em Engenharia Química, ele rapidamente desenvolveu interesse pelo mundo dos negócios, o que o levou a fundar a Start, uma empresa inicialmente focada na produção artesanal de produtos de limpeza. A organização começou pequena, mas a sua filosofia de inovação e atendimento personalizado permitiu uma rápida expansão, consolidando-se como líder no setor de limpeza e higienização. Que prazer recebê-los, tenho certeza que nós vamos aprender muito com vocês hoje. E eu vou começar com o nosso convidado. Quero te pedir, Fábio, para contar um pouquinho mais para a gente dessa trajetória da Start Química. Conta um pouquinho dessa história de inovação para nós. Hoje, a Start Química ela é uma das empresas do grupo Lima e Perger, né? Que além de limpeza, higienização, cosméticos, nós atuamos também em mais 18 business diferentes. Na área de sementes de algodão, na área de bebidas, fabricando uísque, gin, vodka, na área de tecnologia de materiais altamente tecnológicos, igual grafeno, catalisadores para a indústria petroquímica, trabalhamos na área de plástico, com empresas na área de reciclagem, na área de produção de embalagens, trabalhamos no setor alimentício também. Então nós temos hoje, somos um grupo com 18 atividades, entre imobiliário, fazenda. Então isso tudo aí requer uma gestão de informação muito grande. E hoje, com todas as empresas do grupo, nós temos uma centralização de informações até para tomada de decisões com maior assertividade, né? Então, acho que que a nossa conversa pode ficar muito boa, né? Pois é, nós vamos falar muito sobre isso hoje. Muitos negócios e áreas de atuação mercadológicas diferentes e podem ser geridas com o uso, né, das tecnologias. E eu já vou começar pedindo a Lisiane para dar uma aula aqui para a gente. O que é TIC, Lisiane? Vamos esclarecer um pouco mais esse conceito. E a gente fala tanto, né, tá, de TIC, e às vezes a gente não tem noção do tamanho, né, que é a tecnologia da informação. E tecnologia da informação, ela vai muito além ali de hardware, né? Antes a gente falava que era o nosso computador, o nosso notebook. Hoje ela vai muito além. Então, assim, toda a parte de sistemas de uma empresa para ajudar a empresa a organizar todas esse arcabouço de informação que a gente tem, então bancos de dados, e a gente começa a falar um monte de coisa técnica, né, que eu acho que é importante, quem está nessa área sabe, mas quem não está, são informações que empresas têm, que precisam ser armazenadas de alguma forma, né, e que a gente consegue fazer isso centralizando para ajudar tanto em dados quanto em tomadas de decisões mais estratégicas. Então, TI, ela vai além, e o TIC, né, vai além da TI, que ele vai muito mais na telecomunicações também. Então, desde as conectividades que a gente tem, internet, infraestrutura, dados, conectividade, então todos esses pontos faz com que essa tecnologia da informação, né, seja aí esse mundo fantástico que ajuda hoje a gente tanto no desenvolvimento do nosso país, das nossas empresas. Bom demais, né, gente? Já tem muitas possibilidades aqui de perguntas. Eu já tô aqui, vamos aproveitar esse papo. Fábio, conta pra gente, a partir dos desafios que você enfrenta hoje nos seus negócios, como que as inovações tecnológicas podem ajudar nessa transformação digital e nessa potencialização desses negócios. Como é que vocês têm atuado com isso hoje? Existe hoje várias fronteiras e frentes que nós trabalhamos. Por exemplo, nós somos uma empresa também de pesquisa na área de grafeno.
Grafeno é uma molécula nova, um produto extremamente sendo bem dito no mercado mundial como um dos substitutos do silício para a fabricação de chips, de chip de computador. Então, esses chips, essas micro processadores, etc., o futuro muito em breve deve ser com grafeno, com aumento de velocidade astronômica frente aos que tem hoje. Então tem muita coisa que nós trabalhamos com várias universidades, centros de pesquisa, com Embraer, em aviação. Nós trabalhamos sempre no desenvolvimento com parceiros que também têm interesse nessas tecnologias. Esse é um exemplo claro, o grafeno, por exemplo, onde nós desenvolvemos pesquisas, sempre baseado em dados, em conhecimento já existente mundialmente, mas sempre buscando melhorias, evoluções. E o que é mais bacana nisso tudo é que quando você começa a ter um volume de dados muito alto, igual nós começamos a ter, a gente tem que ter um discernimento até para apurar esses dados e convergir para que esses dados, talvez a gente não saiba que leite, farinha de trigo e fermento dá um bolo, um exemplo. Só que você tem o leite, farinha de trigo e o fermento. Só que chegar na formulação correta leva um tempo. Então você tem que ter as várias nuances, as várias variações de dados para você chegar num produto final. Aí entra a informática, que nós hoje guardamos tudo em banco de dados, e essas variações, esses testes analíticos, testes empíricos, porque como não tem na literatura, nós temos que estar buscando, e são coisas que são extremamente sigilosas. Até porque quando você tem muita pesquisa, envolve muito dinheiro, de risco, muito capital intelectual. Então, a gente tem que ter uma segurança da informação muito grande. E além da informação da segurança dessa informação, nós temos que ter também as N possibilidades do que já foi feito, o que é possível ser feito, para a gente não deixar nada para trás, quando você vai passando num processo de desenvolvimento de tecnologias. Então, hoje nós desenvolvemos tecnologias na área agrícola, na área alimentícia, na área médica, na área de limpeza, na área de cosmético, e talvez sejamos uma das poucas empresas que estejamos com o selo branco do Ministério de Ciência e Tecnologia na área da Lei do Bem, onde nós investimos muita coisa em inovação. Então, todo ano nós temos no mínimo 30 projetos de inovação, sendo muita coisa ligada à tecnologia e muita coisa ligada a produtos que agreguem algum processo tecnológico, como, por exemplo, o craqueamento de petróleo, que é uma coisa extremamente complexa. O Brasil não domina essa tecnologia e nós já estamos dobrando o cabo da Boa Esperança com boas notícias por aí, né? Que coisa boa, né? A gente fica curioso aqui, mas uma coisa bacana é porque a gente busca informação no nosso banco de dados também. Eu pego informação, às vezes, da limpeza, aplico na agricultura. Da agricultura, aplicamos na cosmética. Da cosmética, aplicamos em algum produto ligado à medicina. Então, o nível de conhecimento que o grupo possui hoje é muito grande frente aos concorrentes só de cosmético, ou só de agrícola, ou só de limpeza. Então, nós conseguimos fazer um arcabouço onde esse cross de informação, de tecnologia, ele acontece com muita velocidade dentro do grupo. Então, esse é o nosso diferencial. E, Fábio, enquanto eu te escuto, eu vou resumir em 2 pontos que me chamaram a atenção aqui, que eu acho que é legal a gente explorar um pouco mais. O primeiro aspecto é o entendimento de tecnologia como algo estratégico, né? Então, a gente falou, olha, a gente está investindo em pesquisa, a gente trabalha com universidades, a gente trabalha com uma profundidade das informações, das análises e do conhecimento. Então, essa compreensão de que a tecnologia não é só implementar o software em si, não é só implementar a tecnologia, mas, na verdade, é uma estruturação estratégica do negócio, é algo muito importante. Sim. E uma outra coisa que eu achei interessante do que você trouxe
é essa cabeça sistêmica, né? Esse entendimento que uma informação de uma determinada área ou de um determinado mercado pode contribuir com uma outra área, fazendo com que as soluções sejam evolutivas, né? E aí eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho mais com a gente sobre isso, contassem um pouco, né? A Lise, pode chamar de Lise? Pode Então tá, já vamos ficando íntimos aqui dos convidados. Você trabalha muito com isso no dia a dia, né? E às vezes imagino que as pessoas tenham essa ilusão sobre tecnologia é só algo que a gente vai chegar a implementar. E não, tem toda uma estrutura estratégica para o uso dessas tecnologias e você trabalha oferecendo soluções nesse sentido. Conta um pouco para a gente a respeito disso, dessas soluções que são evolutivas e da estratégia, da coisa estratégica. E eu acho que esse ponto, né, e é tão gostoso ouvir você falar dessa forma, porque são poucos, né, que entendem a tecnologia como sendo um habilitador para os negócios. E a tecnologia, ela é um habilitador para os negócios. E ela ajuda muito, ela ajuda em eficiência, ela ajuda em competitividade, que é tudo isso que o Fábio trouxe, né? E quando a gente para falar de tecnologia, o que eu mais gosto é justamente a parte estratégica, tipo assim, o que essa tecnologia vai resolver de problema para mim. Real, é isso. No dia a dia. Como que eu vou, né, Fábio? Como que eu vou pegar, então, as minhas informações, que são muitas, diversas, você acabou de falar, são negócios totalmente distintos, sim, e vou construir uma informação a partir daquele monte de dados que eu tenho. Não, é tão bacana, te cortar um segundo. O tanto que é bacana que a gente hoje consegue... Nós estamos fundindo algumas empresas que são empresas são business muito distintos, mas que eles coexistem dentro de um ecossistema. Exemplo, as fábricas de plástico são fornecedoras das fábricas de cosmético e de limpeza. Sim. Só que são business muito independentes. Agora, quando você funde essas duas operações aqui, e você tem que ter a informação do just in time aqui, da capacidade de produção, do momento de produção, porque uma vai quebrar a outra, para evitar que haja estoque no meio do caminho, para enxugar a operação, evitar dinheiro parado em estoque, etc. Aí a informação, o fluxo da informação tem que ser muito preciso. Além de ser preciso, ele tem que ser confiável, porque se os inventários não estiverem batendo, se a máquina não estiver em manutenção no momento que eu preciso daquele negócio, aí vem uma cadeia, é um dominó, né? E a informação hoje, quando você começa a ter ferramentas de TI, ou o TIC mesmo, sim, né? Sim. Isso aí, nós não conseguimos mais operar sem isso nas nossas empresas. Então não é só em desenvolvimento de novas tecnologias, é no dia a dia mesmo. Até para tomadas de decisões, tipo esse exemplo, de fundir dois business diferentes num só, ganhando sinergia, ganhando economia tributária, porque não vai ser faturado de uma para outra, ganhando economia de espaço, ganhando tempo, que eu vou produzir just in time, já sair daqui, já entrar de cá. Então tem uma série logística. Então isso tudo aí, se não tiver um fluxo muito bem organizado, você vai bagunçar o coreto, entendeu? E se perde, né? Não, aí corre-se o risco de você tentar fazer isso aqui, mas se não for bem estruturado, você causa o caos, né? Você não vai nem produzir a embalagem, nem produzir do lado de cá, porque não tem onde pôr o produto. Então, você tem que fazer a coisa muito consistente, teste, entender quais são os seus pontos nevrálgicos aí, né? Mas, resumidamente, sem essas informações, sem o fluxo de tudo, desde o pedido, etc., para chegar lá na ponta e chegar ao produto acabado lá, tem um arcabouço atrás que eu acho que é poucas empresas que conseguem fazer igual nós fazemos, do desenvolvimento do produto, de qualquer produto, seja agrícola, medicinal, etc., do começo até chegar no consumidor final. Então, desenvolver produto, produzir, desenhar o produto, produzir, fazer a logística, porque o atacado pega o produto pronto, faz a logística e entrega. Então, só tem um pedaço da cadeia. Desenvolver, alguns só desenvolvem, vende patente ou pega royalties, etc. Nós fazemos desenvolvimento de marca, desenvolvimento de embalagem, criação da embalagem, fabricação do produto, fazer toda a venda comercial com quase 1.000 vendedores no Brasil inteiro. Uma logística absurdamente gigantesca num país continental e chegando no consumidor final.
É uma grande operação, né? E precisando conhecer esse consumidor final, porque você precisa... Hábitos de consumo. De novo, entender, Isso, né? Porque exato. aqui Não, no negócio e na tecnologia, só tecnologia, isso, é exato. cíclico, né? É o só tempo tecnologia todo. da informação que você está falando aí, do consumidor final, que é o que está hoje no ponto de venda, que está conectado aos caixas dos supermercados, a gente consegue saber quanto de determinado produto está sendo vendido, a que preço está sendo vendido no Rio Grande do Norte e em Manaus. Qual que é o preço e quanto vendeu desse produto? Lá consome mais o produto verde ou consome mais o produto azul? Qual o preço de um de outro? Qual que é o hábito? Então, essas informações nos dão um norte. Agora, como é que você ministra esse tanto de informação? Como é que a gente ministra? Como que a gente faz Aí, com você, Liz. E é justamente, Fábio, e sobre isso que a gente adora, né, trazer para vocês. Por quê? Porque a tecnologia ela vem para facilitar a vida. Né? A gente precisa usar de maneira que ela te entregue o que você precisa para que você... Eu brinco muito que tecnologia tá, gente? Mas o nosso propósito aqui é fazer os nossos clientes dormirem. Enquanto eles estão dormindo, né? É porque tá tudo bem e tá funcionando. E o que a gente faz o tempo todo, né? Para a gente poder trabalhar, inclusive, essas evoluções. Porque se precisa estar disponível, se a informação não estiver disponível para você... Não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa ter, né, os nossos serviços aqui que trabalha toda essa parte de conectividade, o tempo todo ali disponível para vocês. Infraestrutura. Hoje em dia são tantas informações que a gente precisa ter elasticidade. Então, é o tempo todo. Você não pode... Eu lembro, né, que a gente comprava, por exemplo, um servidor... E aquele servidor ficava por anos ali. Hoje a gente já não pode mais ter... que bom que a gente não pode, né? Por quê? Porque é tão dinâmico, o mundo, as informações estão dinâmicas, os nossos clientes estão dinâmicos, o mercado está muito dinâmico e a gente só consegue fazer as entregas de fato de negócio quando a gente pensa que de fato esse ponto de tecnologia ele vem para contribuir com o negócio. Então quando ele vem para contribuir, porque tem ainda aqueles pontos que a gente pensa, não, a tecnologia aqui, né? Estou trabalhando com produto de limpeza, estou trabalhando com cosmético. Tecnologia aqui é o material, né? Não é só isso. É claro que isso também é super importante. Mas se você não tem essa estrutura muito bem formada, como que você trabalha esses dados? Como que você trabalha tudo, né? O que você falou é muito bacana, porque poucas pessoas têm o discernimento quando se fala em tecnologia e inovação. Então, hoje, a inteligência artificial aí, nós usando toda hora nas nossas pesquisas, etc. Mas o que está acontecendo? Quando você tem essas duas coisas, tecnologia de material, de produto, que está ligado também à informação. Nós não conseguimos inovar material se não tivermos informação até do N testes que faz. Como é que eu vou garantir que esses dados, esses testes, vão ficar armazenados e mais do que armazenados, é fazer um comparativo entre esses, entender desvio padrão de cada um, entender onde é que está saindo fora do que eu quero, o que está saindo dentro. Então, eu tenho uma análise matemática disso aí. E essas informações, elas são muito preciosas. E além disso aqui, nós hoje estamos conectando com IA, inteligência artificial, e criando, no final, um produto novo, que é oriundo de tecnologia de informação e tecnologia de laboratório de desenvolvimento mesmo. Nós não conseguimos mais desconectar uma coisa da outra, como empresa de pesquisa. Então, hoje, nós somos muito mais uma empresa de pesquisa, um grupo de pesquisa, do que de produto acabado, por incrível que pareça. Nós temos N laboratórios, não tem nenhum laboratório. Exemplo, vou te dar um exemplo tranquilo. Nós temos 9 laboratórios. Tem um que é de aromas e fragrâncias. Você pegar uma fragrância aqui que tenha 60 componentes dentro dela. 60 componentes. De repente, eu uso um óleo de lavanda francês que esse ano deu uma geada lá e não vai ter esse óleo. Qual o óleo que mais se aproxima, que eu tenho no mercado mundial, que possa fazer essa coisa? Isso não tem na literatura. Eu tenho N óleos que todo mundo vai falar que dá. Só que aí você vai para a cromatografia, você vai pegar os dados de curva, colocar os dados para cruzarem um com o outro, para ver qual que é o produto final. Aí entra informação, aí entra computador, entra dados.
E pouca gente acha que não é assim que funciona. Mas, não sei se felizmente ou infelizmente, nós estamos na mão de todo mundo que trabalha com informação. A gente não consegue emitir uma nota fiscal mais se a máquina parar. Se a internet cair. Isso. E ouvindo vocês, fica clara a importância dessa inteligência, inclusive na seleção dos fornecedores de tecnologia, porque o impacto é imenso dentro da estratégia de negócios, né, de vocês, e o quanto também os fornecedores da área de tecnologia têm uma responsabilidade muito grande dentro desse processo. Aqui hoje, gente, nós estamos, pela primeira vez, nós estamos com um cliente da Algar aqui sendo entrevistado, então eu vou aproveitar e vou fazer umas perguntas mais específicas aqui para a gente compreender um pouco mais dessa relação, né? Porque aqui a gente tem a Lisiane que está contando para a gente de como que é essa estrutura de atendimento e a gente tem o Fábio que consome isso no dia a dia, né? E ouvindo vocês falarem aqui, é um processo evolutivo, né? Então não é uma implementação tecnológica que implementou, acabou, né? Não. É um processo evolutivo nas duas pontas, né? Uma jornada sem fim. Nas duas pontas. Deixa eu aproveitar já e te fazer uma pergunta, Tati, até para conectar, né, com tudo isso que você está falando, o quanto é importante as parcerias estratégicas. Sim. Porque não é só, né, quem utiliza da tecnologia, como o Fábio aqui, que precisa ter esses parceiros estratégicos. Quem constrói as soluções, no caso, eu representando a Algar, a gente precisa também ter as parcerias estratégicas. Por quê? Porque eu preciso atender ele no momento certo, que ele precisa estar sempre atualizado. Ele acabou de falar, eu já estou pensando aqui em A. Então ele já está, né? Como que eu vou conectar esses dados? Como que eu vou usar robô? Como que eu, né? Como que eu vou potencializar ainda mais todas as informações que eu tenho? Se a gente também não tiver esses parceiros aqui muito bem estruturados, né, e muito bem escolhidos, a gente não consegue atender a necessidade dele. Da mesma forma que o meu cliente, né, ele depende muito, né, das nossas soluções, o cliente dele depende do negócio dele para poder também prosperar. Então, eu acho que é uma cadeia tão forte. Fortíssima. Ela é tão forte, dizem que toda corrente é tão forte quanto o elo mais fraco, né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo rapidamente aqui de uma empresa que atua a nível nacional, uma das maiores transportadoras do Brasil, que teve seus dados sequestrados há pouco tempo atrás. Ele travou as 4 rodas. Então, uma empresa que transporta medicamentos para hospitais, etc. A consequência de uma coisa dessa, e tudo aconteceu, vai faltar lá no hospital um medicamento por causa do sequestro de roubo da informática da transportadora. Olha que loucura. Então, aqui um exemplo de como é que a informação aqui, essa segurança na tecnologia da informação, ela é fundamental hoje para todas a cadeia produtiva, até o consumidor final. No meu caso, em específico, todas as linhas de produção nossas que são 4.0, que já estão em operação, por exemplo, tem linhas que são 7 máquinas. Quando uma máquina deu um problema qualquer no meio do caminho aqui, queimou um fuzil, sei lá, uma coisa muito simples, começa todas elas ou entrar em letargia ou paralisar, é uma cadeia automatizada, porque senão ela ia continuar produzindo se não fosse automatizado. Então elas estão conectadas entre si e ligadas a uma inteligência nossa para entender o que se passa e entender quantas vezes ela parou, qual que foi as causas, entender para a gente até saber levar a solução, né? É correto dizer que quanto mais o negócio tem investimentos em tecnologia, no desenvolvimento e nessa transformação digital mesmo, maior é o nível de estratégia que esse negócio consegue estabelecer. Ele fica é um negócio que fica mais estratégico quanto mais o uso das tecnologias é implementado? A tecnologia apoia muito na estratégia do negócio. Então, quando a gente faz essa conexão, deixa claro que, com certeza, né, ele vai sair na frente. Então, com certeza, ele vai trazer inovações, ele vai trazer novos produtos, ele vai trazer novos serviços. Então, não tem como não relacionar, Tati. E fui ouvindo o Fábio aqui, pensei, gente, que interessante a indústria, né? Que coisa, deve ser muito bonito ver tudo isso acontecendo, essa operação, né? acontecendo. E enquanto a gente ouve vocês são profissionais que atuam
com um nível de implementação tecnológica mais evoluído, né? Eu já tenho bastante experiência com isso e etc. E às vezes as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo podem ter a falsa impressão de que vocês não têm desafios, né? Então, conta um pouco pra gente quais são os desafios que nesse momento, tanto a Algar Telecom quanto a Start Química estão enfrentando. O que vocês estão trabalhando agora no momento, né? Eu acho que esse ponto de a evolução tecnológica ela é tão rápida. Eu lembro na época a gente quando teve a internet para sair do 4G para ir para o 5G, quanto isso demorou, né? E hoje é tudo muito rápido, muito dinâmico. Então a gente tem muita dificuldade, primeiro, de fato de conhecimento. Né? A gente precisa estar o tempo todo se especializando. E aí que entra as parcerias estratégicas, porque imagina o Fábio cuidando do negócio dele, que é totalmente, né, fora da nervoso. O tempo todo ali ele precisando, né, de fazer pesquisas e tudo mais. Se ele não conta com um parceiro que sabe entregar tecnologia para ele. E da mesma forma, eu vejo lá, né, no nosso caso, a gente tem tantas novas oportunidades de desenvolvimento de serviço que às vezes você tem que parar e falar assim, espera, deixa eu ver como que está a minha estratégia, porque também não é tudo, né, que a gente vai conseguir aproveitar. Então, deixa eu ver para onde está a minha estratégia, para me planejar e saber o que eu posso entregar de valor para o meu cliente. Porque produto por produto não faz muito sentido, né? Eu entrego o serviço que de fato ajuda na dor do negócio. Então, esses bate-papos, o estar com o cliente junto, isso faz com que os nossos desafios, eles ficam menores, tá? Ele encurta caminhos. Isso aí que ela está falando não é muito importante, é fundamental nós entendermos as dores um do outro, até porque esses problemas eles coexistem. Quando eu estou com um problema lá, a gente joga o problema para cá. Quando ela está com um problema, que o problema dela passa a ser meu também, porque está me afetando diretamente. Então, um exemplo, eu gosto muito de dar exemplos para ficar muito claro como é que funcionam essas coisas. Nós implantamos há pouco tempo atrás, na operação de logística, um sistema WISA, Wireless Information System, para coleta de dados dentro de um armazém com mais de 40 mil posições de pallets. Então, para você entender exatamente o ponto de reposição de cada um, entender que o inventário está correto ou que não está correto, se tem produto para fazer aquela carga em dia, qual que é o produto que está faltando que eu tenho que disparar uma ordem de produção. Esse sistema de inteligência disso aqui é surreal. E tem que ser on time ali. Pegou, coletou, tirei isso aqui de cima do pallet, já tem que ter coletado o código de barra, já tem que ter dado baixa, já tem que ter disparado lá para a produção que tem que produzir porque o estoque ficou baixo. Então, é uma cadeia totalmente conectada. E hoje, quando uma coisa não funciona, seja uma internet, seja um sistema de segurança e tantas outras coisinhas que estão no meio do caminho, nada funciona. Então, todo o sistema evolutivo de 30, 40 anos de uma empresa que vai se modernizando pode ser derrubado no caso de um bug de informática, igual tivemos há pouco tempo atrás. Então, isso tem esse risco, mas eu não considero que esse risco é o risco que inviabilize negócio. Eu não vejo nenhuma empresa, voltando à sua pergunta, que cresça com sustentabilidade, que não tenha uma informática forte por trás. Porque ela não se sustenta mais. Você vai ficar no analógico. E hoje o mundo é digital. Então, dentro dessa digitabilidade do planeta, as empresas elas têm que ser mais rápidas, mais eficientes, elas têm que encurtar caminho, elas têm que ter o dinheiro para rodar o negócio ali, que às vezes custa caro demais, então ela tem que ter para aquilo, não é para deixar em estoque, não é para deixar imobilizado em outras coisas. Então nós estamos tentando focar o máximo para fazer a empresa ficar cada vez mais célere, mais rápida, com sistemas de tecnologia que nos ajudem a fazer isso aí. E não tem outra maneira de fazer isso. Quando você vai nas empresas, nossas concorrentes chinesas, coreanas, eles fazem isso com uma expertise tremenda. E aqui, nós temos que fazer isso tudo, assegurar que os piratas não vão roubar nossos dados, assegurar que as internet,
locations não vão dar nenhum problema. Nenhum problema. Então, é muita coisa por trás para fazer com que quem vê por fora acha que é fácil, né? Mas a tecnologia de informação que nos suporta é gigantesca. É uma coisa de outro planeta. Até de um coletor de dados. Sim. Ali, magnético. Já tem outra pessoa lá te esperando para saber dados daquele que você coletou para ele poder seguir com o trabalho dele. Então, uma cadeia fantástica. E aí, olhe para você ver, né? Quando a gente vai escutando, e aí vai... Eu sou apaixonada por tecnologia. Aí vai vindo aquele monte de... O olhinho dela tá brilhando. Chega, brilha mesmo. Eu adoro. Porque, assim, é propósito nosso de apoiar essas empresas. O Fábio não precisa saber de tecnologia lá, ele precisa saber do negócio dele, né? E como que a tecnologia... Essa é um pedaço da teoria. Não, e eu falo assim, como que aquela tecnologia te suporta. Sim. Mas você não precisa saber como que o banco de dados vai ser implementado. Não, você precisa saber como que aquele banco de dados vai te ajudar, vai te apoiar para, de fato, sair informações inteligentes ali, interessantes para o negócio dele. Então, quando a gente está trabalhando lá, é isso que a gente pensa, Fábio. Como que os meus serviços vai apoiar os meus clientes para prosperar esse negócio dele? Como que a gente vai pensar agora? Tudo que a gente vai estruturar ok, eu trabalho ali com infraestrutura de TI, mas as empresas, elas estão em níveis diferentes de maturidade tecnológica, que é justamente o que você disse aqui atrás, Tati. Isso. Então, tem algumas empresas que elas estão começando agora. E ela precisa saber como que ela começa. Ela não pode contar com uma alguém para poder sentar com ela. E às vezes nem ela tem essa percepção, né? De que já existem fornecedores, que a Algar está aqui para oferecer e que já tem toda uma estrutura de conhecimento, de possibilidades que já está pronto, né? E que senta junto com ela e fala, me conta quais são os seus problemas. Deixa eu te ajudar. Então, é isso que nos move. É poder sentar, é poder criar as nossas soluções, é poder desenvolver junto com os nossos clientes. E trazer essas oportunidades, e aí a gente fala, né, desde infraestrutura, que é o básico ali que a gente tem que ter, né, de data center, servidores e tudo mais, mas quando você entra em segurança, você acabou de falar, quantas leis, quantos compliance, quantas informações que a gente tem, é muito difícil o nosso cliente saber de tudo isso, né? Então a gente está aqui para poder ajudar. A ideia nossa é justamente ter as nossas soluções para poder contribuir com o negócio. E o negócio, aí não tem ninguém mais que sabe, né, como você. Então, assim, a gente entrega só a tecnologia. E aí vem o negócio para fazer essa mágica, né? Eu acho que a junção disso tudo é fantástico. Não existe nenhuma empresa hoje que vá para frente sem uma tecnologia de informação forte do seu lado. Entendeu? Então, ela tem que ser boa no que faz e ter um parceiro forte, um aliado que sofra com ele ali, que entenda qual a sua necessidade, né? Então, hoje, a Algar nos dá esse suporte de maneira muito consistente. A gente tem muita segurança, porque quando se fala em segurança de informação, isso aí para nós é fundamental, é seríssimo. Até porque, como tem muitos... os dados são gigantescos, tem importação, documentação para lá, para cá, são N receitas estaduais, cada estado com uma receita específica, com regras específicas, a Receita Federal, a Anvisa, é um cross de informação tão grande, com um número de produto tão grande, que quando você coloca isso tudo num balaio, se isso aqui der um pau, eu nem sei como é que desdá os nós, entendeu? Então... A Algar sabe. Então tem que ter. Resolve isso, né? Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Fábio, você recomenda a Algar Telecom? Se eu não recomendasse, eu não estava aqui. Muito bom. Gente, deixa você falou, nossa, tem empresas com estágios de maturação diferentes em relação à implementação, né, das tecnologias e tudo. Então, eu quero fazer duas perguntas. A primeira, quais dicas vocês podem dar para essas empresas para que elas possam destravar essa transformação digital dentro dos negócios delas, com as experiências que vocês tiveram nessa implementação? Eu acho que o mais importante é a gente ter planejamento, a gente saber onde a gente quer chegar. A gente precisa começar.
né? E ter essa clareza é muito daquilo que você falou, tá? Tem empresas que não vai ter essa clareza, vai depender de ou um parceiro dela poder provocar isso, ou até o mercado dela começar a provocar. Eu lembro, inclusive voltando um pouquinho, eu lembro na época da pandemia, quantas empresas que tiveram que se reinventar, que nunca tiveram um site para poder fazer uma venda de produto e teve que do nada criar um site para poder fazer uma venda, conectar com parceiros que pudessem entregar para eles, né? Então tudo isso traz para a gente ali o quão é importante esse ecossistema como um todo. Então tem primeiro o planejamento, tá? Tem a gente conseguir mostrar para eles que eles não precisam fazer sozinhos. Acho que esse é o mais importante, sabe? Que eles podem contar, que tem empresas, né, capacitadas para fazer essas entregas, que isso vai apoiar eles, né, na prosperação dos negócios deles, que não é só a tecnologia por si só, é a tecnologia de fato para suportar o negócio. Então tem uma série de possibilidades para a gente entregar tudo isso funcionando, né? E não precisa começar de uma vez também. A gente sempre fala, vamos começar aos poucos. Começa com o básico, uma conectividade você já tem. Você já tem ali uma infraestrutura. A partir do momento que você tem uma infraestrutura, vamos colocar segurança. Então, são camadas. Vamos colocar segurança, né, nessas informações. Como seus colaboradores estão trabalhando, né? Eles estão trabalhando todo presencial, está remoto. Como que você faz essa comunicação? Como que isso flui melhor? Então, vamos colocar um pouquinho mais de comunicação em cima. Então, são tecnologias, de fato, para trazer o passo a passo nessa jornada de transformação. Porque não dá para a gente simplesmente chegar e transformar. Até porque a gente começa agora, a gente dá o primeiro passo e isso já evoluiu. A hora que a gente vai dar o segundo passo, a gente revisa o primeiro passo para dar o segundo passo e ver se a gente está na direção correta. Então é tudo muito dinâmico, vai muito do negócio do cliente. A gente precisa estar junto com o cliente para fazer isso, porque depende muito do negócio do cliente. Mas se eu tivesse dicas, primeiro, para a gente sentar e planejar, e segundo, para a gente, de fato, fazendo essa transformação aos poucos. Primeira coisa, o empreendedor, hoje eu acho que não existe um empreendedor que não tenha noção clara de que o negócio dele não vai existir se não tiver um parceiro de informação forte do lado. Eu acho que esse paradigma já foi quebrado há alguns anos atrás, porque eu sou do mundo analógico. Quando eu vim, o computador que tinha quando eu fiz engenharia era cartão furado Fortran, nem sei se existe mais essa linguagem. Então, você não tinha nem acesso. Depois que veio os primeiros PCs, os computadores pequenos, e foi evoluindo. Então, eu acompanhei desde antes do telex, do fax, e foi evoluindo. Então, eu acompanhei toda essa jornada aí. Agora, a meninada entrante, os novos empreendedores, eles já vêm com uma cabeça digital. Sim. E isso é um ganho nessa cadeia de produção gigantesca. Então, o que a gente faz hoje, igual você colocou bem dito, é nos reinventar todo dia. Nós aprendemos todo dia. Desde que eu comecei essa jornada, eu nunca parei de comprar equipamento de tecnologia. Quando comprei fax, eu falei assim, agora acabou o fax. Fax arrebentou. Daí, que fax? O quê? Aí depois veio. Eu lembro direitinho, o dia que o Ayrton Senna trombou, o dia que ele faleceu, eu estava sendo operado de apêndice no hospital. E como a empresa era muito pequena, era eu mais uns 3 colaboradores, meu pai chegou e falou assim, tá chegando muito telefonema lá, eu trouxe um presente para você aqui. Eu estava hospitalizado. Ele trouxe um celular para mim, aquele grandão, aquele você poder... Motorola.